Esta é a sua hora, Judas. A hora das sombras. Oh, mestre. Você traiu seu mestre com um beijo. Judas! O que aconteceu? O que aconteceu? Traidor! Você o traiu! André! Pedro, me escute! A única maneira do mestre ser salvo é falando com os oficiais! Soltem ele! Soltem ele! Soltem! Eles vão matá-lo! Quem? Jesus! André! João! Jesus! Não, Pedro! Prendam todos! Era a mim que procurava. Você me encontrou. Deixe-os ir. Será? Diga onde é esta reunião com Caifás. Preciso estar lá com Jesus. Reunião? Não haverá reunião. O quê? É um julgamento. Seu Jesus é acusado de blasfêmia. Você foi uma ajuda valiosa, Judas. Venha me ver quando tudo acabar. Só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Porque, pense, um cabra conhecido e marcado nesse país. Boa noite. O primeiro assunto da retrospectiva 2016 é um acontecimento que vai marcar o ano em todos os livros de história. O mandato da presidente Dilma Rousseff começa a ruir pela força de milhões de brasileiros que vão às ruas em protestos gigantescos. O maior deles aqui, na Avenida Paulista. São gritos que ecoam aqui no Congresso Nacional em Brasília. No dia 31 de agosto, os senadores decidem que Dilma não volta mais ao cargo. Impeachment de Dilma. Um país pintado de verde e amarelo. É a maior manifestação de rua no Brasil em todos os tempos. No dia 13 de março, um protesto gigante toma a Avenida Paulista de ponta a ponta. No Rio, o palco é a praia de Copacabana. E em Brasília, a esplanada dos ministérios. Milhões de pessoas pedem a cassação do mandato de Dilma Rousseff. E quando a presidente tenta falar... Nós não estamos deixando o país parar. O povo bate panela. Quem está paralisando o Brasil? São eles. O PMDB, maior partido da base aliada, se divide. Uma ala insiste em deixar o governo. O vice Michel Temer prega a união. Não é hora de dividir os brasileiros. Para tentar virar o jogo, Dilma nomeia Lula ministro-chefe da Casa Civil. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio. Ministro Lula. Com isso, Lula volta ao centro do poder. Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, torna públicas gravações de conversas entre Dilma e Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Imediatamente, centenas de milhares de pessoas voltam às ruas.
deputados se revoltam no Congresso. Manifestantes pró-governo também fazem barulho. Grupos a favor e contra Dilma se enfrentam nas ruas. A nomeação de Lula como ministro é anulada pela Justiça. Dilma é acusada de crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais cobriram um rombo de 72 bilhões de reais nas contas do governo. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. A votação sobre a cassação do mandato de Dilma é marcada para abril. Amanhã a expectativa é de tudo parado aqui no Congresso. Os deputados discursam e votam numa sessão de 10 horas. Eu voto a favor. Eu voto não contra o golpe. Jean Willis, do PSOL, cospe em Jair Bolsonaro depois que o deputado do PSC elogia um torturador da ditadura. Soco na cara até é grave, mas é menos grave que uma cusparada. Eu cuspiria na cara dele quantas vezes eu quisesse. A derrota de Dilma se torna cada vez mais evidente. Eram 10 da noite quando o governo começou a admitir que já não dava mais para virar o jogo. Sim para o futuro! 367 deputados votam no sim, 137 no não. A partir de agora, o condutor do processo é o Senado. Uma nova batalha se trava no Senado. As pedaladas fiscais foram a maior fraude que eu já vi na minha vida. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. A maioria dos senadores decide pelo afastamento provisório da presidente. E às 6h30 da manhã desta quinta-feira, 12 de maio, foi decidido, nesse momento, o destino político da presidente Dilma Rousseff. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora, eu sofro mais uma vez. Agora, a presidente Dilma pode ficar afastada do Palácio do Planalto por até 180 dias. Neste período, ela cuida da defesa. O julgamento final ocorre no dia 31 de agosto, comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Lula e o cantor Chico Buarque acompanham das tribunas do Senado. Resultado final no painel eletrônico do Senado. Com 61 votos sim e 20 não, está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Dilma deixa o Palácio da Alvorada. É o segundo impeachment de um presidente da nossa jovem democracia. Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, que eu pudesse ter a vida, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e portanto estragado dele. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, João. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecado? Perdoai os ignorantes, eles não sabem. É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Nenhum homem suporta tal fardo. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Se eu disse algo mal, mostra o mal que eu disse. Mas se falei bem, por que me atacas? Esse é Jesus, um agitador!
Jesus Nazareno. Dizem que tu és um rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Comando para o rei! Viemos apresentar nosso respeito! Se é possível, afasta de mim esse cálice. É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Tu és o rei dos judeus? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? O que mais quereis? Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer! Tens de crucificá-lo! Se o mundo vos odiar, lembrai-vos de que odiou a mim primeiro. O servo não é maior do que seu senhor. Se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá o Consolador, que revelará a verdade sobre Deus, enviado pelo Pai. Vós não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. Deveis acreditar em mim, pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Tomai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Tomai e bebei, este é meu sangue, da nova aliança que é dado por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Abriga-me contra o mal, ó Senhor. Confio em ti. Tu és meu refúgio.
Diz ele não. Eu pequei. Minha punição é bem justa. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento
al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. They change only the mask. Carry
rooting out a systematic and sustained persecution that permeates every level of the society. The was abolished. Anyone with this will die of starvation. The movement is scrubbed off transit. These atrocities, crime against humanity, torture, and perhaps potential genocide, is the most serious violation of international norms. How bad does it have to get before we decide to act? Chegou ao fim o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e Xi Jinping foi o grande vencedor, vendo o seu poder na liderança reforçado para se tornar o homem mais poderoso na história do país desde Mao Tse-tung. Os mais de 2.000 delegados no Congresso, que se realiza a cada 5 anos, elegeram um novo Comitê Central do Partido, um novo Comitê Executivo e um novo Comitê Permanente. Os nomes ainda não foram revelados, mas já se sabe que o ainda primeiro-ministro Li Keqiang fica de fora, indício de um reforço no número de aliados de Xi Jinping no aparelho do poder. Destaca ainda para a fraquíssima presença feminina, com apenas 11 mulheres entre os 205 membros do novo Comitê Central. A cerimónia de encerramento ficou marcada pelo episódio em torno de Hu Jintao, antecessor de Xi Jinping, e que foi escoltado para fora da sala sem que fosse dada qualquer explicação. O próprio pareceu ter sido apanhado de surpresa. Este domingo, Xi Jinping será reconduzido como líder do partido após uma reunião com o novo Comitê Central. Em março, será reconduzido como chefe de Estado para um terceiro mandato, depois do limite de mandatos ter sido abolido no Congresso de 2017. Portugal, põe a coroa sobre tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quanto forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível essas mensagens ao príncipe regente. Vamos em forma! Canalhas! Parasitas! Cachorros! Esses imbecis estão pensando. Eles querem terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência!
ou morte! Independência ou morte! The Assembly will hear an address by His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Ok? Ok? Senhor Chabá Corozzi, presidente da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, senhor Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, chefes de Estado, de governo e de delegações. Senhoras e senhores, começo por cumprimentá-lo, embaixador Chabá Corozzi, pela eleição para presidir esta Assembleia Geral. Esteja certo de contar com o apoio do Brasil. O tema escolhido para este debate geral gira em torno de um conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos, um divisor de águas. Senhor presidente, nossa responsabilidade coletiva nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples, mas, a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção, desde a primeira hora, em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. Da mesma forma, no terreno da economia, o Brasil traz a autoridade de um país que, em nome de um crescimento sustentável e inclusivo, vem implementando reformas para a atração de investimentos e melhorias das condições de vida de sua população. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Aprimoramos os serviços públicos com redução de custos e investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, por exemplo, o Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo.
São 135 milhões de pessoas que acessam 4.900 serviços do meu governo. O Brasil foi pioneiro na implantação do 5G na América Latina. Levamos adiante uma abrangente pauta de privatizações e concessões, com ênfase na infraestrutura. Concluímos o projeto de transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste brasileiro. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Como resultado, criamos oportunidades para o jovem empreender e ter empregos de qualidade. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Em 2021, o Brasil foi o 4º maior destino de investimentos estrangeiro direto no mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. No plano interno, também estamos batendo recordes em 3 áreas: arrecadação fiscal, lucro das empresas estatais e relação entre dívida pública e PIB. Aliás, em 21, tivemos superávit no resultado consolidado de contas públicas. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 22 chega a 3%. Temos a tranquilidade de quem está no bom caminho, o caminho de uma prosperidade compartilhada entre os brasileiros e, mais além, compartilhada com nossos vizinhos e outros parceiros mundo afora. É isso que vemos, por exemplo, na produção de alimentos. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Faço aqui um tributo à pessoa de Alisson Paulinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o período de 22 a 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas.
como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Senhor presidente, quero lembrar que, também na área do desenvolvimento sustentável, o patrimônio de realizações do Brasil é fonte de credibilidade para a ação internacional do nosso país. Em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Brasil é parte da solução e referência para o mundo. 2/3 de todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas. A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta. Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais e a mais de 500 comunidades indígenas. O Brasil começou sua transição energética há quase meio século, em reação às crises do petróleo daquela época. Hoje temos uma indústria de biocombustíveis moderna e sustentável. Indústria que contribui para a matriz energética mais limpa entre os países do G20. Cerca de 84% da nossa matriz elétrica atualmente é renovável. E esse é o objetivo que muitos países desenvolvidos esperam alcançar somente depois de 2040 ou 2050. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como o país campeão da transição energética. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Contamos com um excedente já em construção, que pode chegar a mais de 100 gigawatts, entre biomassa, eólica, terrestre e solar, além da oportunidade ainda não explorada de eólicas marítimas de 700 gigawatts, com um dos menores custos de produção do mundo. Essas fontes produzirão hidrogênio verde para exportação. Parte dessa energia, 100% limpa, abre a possibilidade de sermos fornecedores de produtos industriais altamente competitivos, especialmente no Nordeste brasileiro, com uma das menores pegadas de carbono do mundo. A agenda do desenvolvimento sustentável é afetada de várias maneiras pelas ameaças à paz e à segurança internacional. Erguemos as Nações Unidas em meio aos escombros da Segunda Guerra Mundial. O que nos motivava naquele momento era a determinação de evitar que se repetisse o ciclo de destruição que marcou a primeira metade do século XX. Até certo ponto, podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Mas hoje, o conflito na Ucrânia serve de alerta. Uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial. No caso específico do Conselho de Segurança, após 25 anos de debates, está claro que precisamos buscar soluções inovadoras. O Brasil fala desse assunto com base em uma experiência que remonta aos primórdios da ONU. É pela 11ª vez que ocupamos assento não permanente no Conselho. Temos buscado dar o melhor de nós para a solução pacífica e negociada dos conflitos internacionais, sempre guiados pela Carta da ONU e pelo direito internacional. O Brasil também tem um longo histórico de participação em missões de paz da ONU. De Suez a Angola, do Haiti ao Líbano, sempre estivemos ao lado da manutenção da paz. Também contribuímos para a paz ao abrirmos nossas fronteiras para aqueles que buscam uma chance de reconstruir suas vidas em nosso país. Desde 2018, mais de 6 milhões de irmãos venezuelanos foram obrigados a deixar seu país. Muitos deles vieram para o Brasil.
Nossa resposta a esse desafio foi a Operação Acolhida, que se tornou referência internacional. Já são mais de 350 mil venezuelanos que encontraram em território brasileiro assistência emergencial, proteção, documentação e a possibilidade de um recomeço. Todos têm acesso ao mercado de trabalho, a serviços públicos e a benefícios sociais. Nos últimos meses, chegam por dia ao Brasil a pé cerca de 600 venezuelanos, a grande maioria dos quais mulheres e crianças, pesando em média 15 quilos a menos do que tinham antes, fugindo da violência e da fome. A política brasileira de acolhimento humanitário vai além da Venezuela. Temos também recebido haitianos, sírios, afegãos e ucranianos. Senhor presidente, o conflito na Ucrânia já se estende por 7 meses e gera apreensão não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Quero, em primeiro lugar, renovar o agradecimento do Brasil aos países que ajudaram na evacuação de brasileiros que se encontravam na Ucrânia quando começou o conflito. Refiro-me especialmente à Eslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e República Tcheca. A operação foi exitosa. Não deixamos ninguém para trás, nem mesmo seus animais de estimação. Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também em nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. Esses são os primeiros passos para alcançarmos uma solução que seja duradoura e sustentável. Temos trabalhado nessa direção. Nas Nações Unidas e em outros fóruns, temos tentado evitar o bloqueio dos canais de diálogo, causado pela polarização em torno do conflito. É nesse sentido que somos contra o isolamento diplomático e econômico. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Países que se apresentavam como líderes da economia de baixo carbono, agora passaram a usar fontes sujas de energia. Isso configura um grave retrocesso para o meio ambiente. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. A solução para o conflito da Ucrânia será alcançada somente pela negociação e pelo diálogo. Faço aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade de pôr fim ao conflito e de garantir a paz. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar. Senhor presidente, tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019, é prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor
Isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes. Agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. No meu governo, entregamos 400 mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Senhor presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, chefe de Estado e de governo, senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. Educar um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, fala palavrão também, e quando vê uma mulher é diferente, tá certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que é a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia, mudou sim muito a minha vida com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E o beijo, como é que fica? Valeu, pessoal. Um abraço a